Pessoal, agora nós vamos falar sobre o modo subjuntivo. Modo subjuntivo a gente já falou um pouquinho, né? Modo subjuntivo. Por que modo subjuntivo? Por que subjuntivo? Lembre-se de que o modo subjuntivo ele expressa dúvida, né? Dúvida, hipótese, possibilidade, ou seja, não é certeza. Então é uma dúvida, é uma hipótese, é uma possibilidade. Então o modo subjuntivo é mais fácil. O modo subjuntivo só tem três: o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, o que é quando fala subjuntivo? Então, subjuntivo é uma dúvida, uma hipótese, é uma possibilidade, uma probabilidade. Esse é o modo subjuntivo. Vamos relembrar um pouquinho o presente do modo subjuntivo. Presente. Pessoal, veja que o presente geralmente tem a conjunção que. Então, mas esse que, você fala assim, tá, vamos lá. O verbo é estudar. Eu estudo. Ele estuda. Tu estudas. Isso é presente do indicativo. Agora, quando você fala assim, veja aqui, ó, espero, veja, espero, é o verbo esperar. E é o verbo esperar no presente do indicativo, espero. Então veja, espero, né, que eu estude. Espero que eu estude. Lembra, gente, que o E é a vogalzinha temática daqueles verbos terminados em ar. Estudar, espero que eu estude, terminados em ar. Jogar, que eu jogue. Brincar, que eu brinque. Legal? Então veja, espero que eu estude, espero que tu estudes, espero que ele ou ela estude. Espero que nós estudemos, espero que vós estudeis e espero que eles ou elas estudem. Lembrando aí, galera, o verbo é estudar, que eu estude, que tu estudes, que ele ou ela estude, que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Esses são os verbos terminados em ar. Que eu jogue, que eu fale, que eu brinque, que eu trabalhe. Então, espero que tu estudes, espero que ela estude, espero que nós estudemos, espero que vós estudeis, espero que eles estudem. Tranquilo, né? Agora, vem cá, pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é mais fácil ainda. O pretérito imperfeito você vai marcar assim, ó. Todos os verbos, gente, você sabe todos os verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Como assim? Veja, gente. Essa aqui, ó, é a desinência do verbo no pretérito imperfeito subjuntivo, ó. Dá uma olhada. Se. Como assim? Cantasse, falasse, jogasse, estudasse, brincasse. Então, se eu brincasse, se eu falasse, se eu jogasse, se eu estudasse, se eu trabalhasse. Caso eu brincasse, caso eu trabalhasse, caso eu tivesse. Dormir, caso eu dormisse. Então, ó, brincasse, falasse, jogasse, vendesse, dormisse, comprasse. Essa é a desinência, esse é o mais fácil que tem. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo é o mais fácil que tem. Então você pega aqui, ó, então veja, se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós
estudasseis, se eles ou elas estudassem. Olha que tranquilidade. Veja. Então, ó, se eu estudasse, falasse, jogasse, brincasse, vendesse, dormisse, caísse, trabalhasse, se eu trabalhasse. Veja, então veja, se tu estudasses, se tu falasses, se tu cantasses, se ele cantasse, se ele trabalhasse, se ele vendesse, se ele dormisse, se nós trabalhássemos, se nós estudássemos, se nós brincássemos, se vós estudasseis, se vós falasseis, se vós jogasseis, e se eles estudassem, falassem, jogassem, brincassem. Olha que fácil, gente. Olha que fácil. Qualquer verbo você consegue conjugar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Lembrando que você usa, de vez em quando, você usa a conjunção se ou a conjunção caso. Porque se e caso, né, é a mesma coisa. Então, se e caso são conjunções condicionais. Se eu dormisse, se eu falasse, se eu brincasse, se eu escrevesse, nossa, se eu lesse. Então veja, né? Esse é o pedacinho que indica que os verbos estão no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Olha que fácil. Voltando um pouquinho aqui no presente, ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. A vogalzinha E são para verbos terminados em ar, certo? Cantar, jogar, falar, brincar. Álvaro, e aqueles verbos terminados em er e em ir? Vender, por exemplo. Pessoal, a hora que você coloca vender, vem cá. Vamos lá, vamos pegar o verbo vender, que é o verbo terminado em er. Então, para verbos terminados em er, será que a vogal temática vai ser o e? Não, gente. A vogal temática e são verbos da primeira conjugação. Cantar, falar, jogar, brincar. Então, ó, que eu estude, que eu fale, que eu jogue, que ele fale, que ele jogue, que ele brinque. Então, espero que ela brinque. Espero que ela jogue. Espero que ela estude. A vogalzinha temática são para verbos terminados em ar. E para verbos terminados em er ou ir? A vogal temática é o a. Então, veja, a vogal temática é o a. Então, vamos pegar um verbo qualquer aqui. Verbo vender. Que eu venda. Olha a vogalzinha, gente. Que eu venda. Que tu vendas. Que ele ou ela venda. Que nós vendamos. Que vós vendais. E que eles ou elas vendam. Verbo dormir. Que eu durma. Que tu durmas, que ele durma. Que nós durmamos, que vós durmais e que eles durmam. Então, essa é a vogalzinha temática dos verbos terminados em er, segunda, e verbos terminados em ir, terceira conjugação. Joia? Tranquilinho? Facinho? E esse se aqui, pretérito imperfeito, é o se. Se eu falasse, se eu jogasse, se eu escutasse, se eu brincasse, se eu dormisse, se você fosse, para qualquer verbo, gente. Muito fácil, não é? Agora vem cá. Futuro do subjuntivo. Quando ou se. Futuro do subjuntivo. Vem cá. Gente, vamos pegar o verbo estudar? Olha que interessante. Quando eu estudar. Não é nada. Quando eu estudar. É quase o nome do verbo. Veja. É o nome do verbo. Verbo estudar, quando eu estudar. Certo? Então, ó, quando eu estudar, né? Se eu estudar. Quando tu estudares. Quando tu estudares. Quando ele estudar. Quando nós estudarmos. Quando vós, esse aqui não se usa muito. Isso aqui não se usa muito. Quando vós estudardes. Quando eles estudarem. Então dá uma olhada aqui, gente. Quando eu estudar, quando eu falar, quando eu jogar, quando eu brincar, quando eu assinar.
É quase o nome do verbo. Veja, mas não é o nome do verbo, hein? Então, o verbo é estudar, certo? O verbo é estudar. O verbo estudar, o nome do verbo é estudar. Aí você fala, quando eu estudar, aí já não é o nome do verbo, gente. Quando aparecer a conjunção, quando aparecer a conjunçãozinha, quer dizer que esse verbo não está no infinitivo, não é o nome do verbo. Então, você fala assim, ó, quando eu estudar, é futuro do modo subjuntivo. Então, se você falar verbo vender, quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Não é o nome do verbo quando você tiver as conjunções. Certo, gente? Vamos ver a diferença aqui, ó. Vem cá. Vamos fazer uma diferença aqui. Vamos pegar o futuro aqui, ó. Vamos pegar o futuro dos verbinhos aqui. Então, por exemplo, ó. Quando, olha o quando aqui, ó. Quando ele assinar o documento, vírgula, veja. Álvaro, esse verbo assinar não é o nome do verbo quando ele assinar? Sim, é o nome do verbo. Ah, então aquele é o infinitivo? Não. Aquele é o futuro do modo subjuntivo. Por quê? Por quê? Quando? Assim que ele assinar, veja, assim que ele assinar o documento, certo? Quando ele assinar o documento, agora vem cá, olha a correlação que vai acontecer aqui, ó. Quando ele assinar o documento, ficarei satisfeito. Então o que você tem aqui, ó. Assim que ele assinar o documento, ficarei satisfeito. Quando ele assinar o documento, ficarei satisfeito. O que é interessante aqui, ó. Gente, futuro do subjuntivo, ele combina com o futuro do presente. Isso que nós vamos ver já já. O nome disso aí é correlação verbal. Então, ó, você tem futuro do subjuntivo. Quando ele assinar o documento, quando ele entregar o documento, ficarei satisfeito. Futuro com futuro. Esse é o futuro do subjuntivo. Ele combina com o futurão, futuro do presente, do modo indicativo. Ficarei, ficará, ficarão. Falarei, falará, falarão. Jogarei, jogará, jogarão. Daqui a pouquinho a gente vai ver essa correlação verbal. Então aqui, mas o importante é você ver que essa parte é o futuro do subjuntivo. Legal? Agora vem cá, vamos pegar um pretérito imperfeito do modo subjuntivo? Veja. Se ele assinasse o documento, veja, se ele assinasse o documento, eu ficaria satisfeito. Vamos analisar isso aqui? Ó. Se ele assinasse, falasse, jogasse, escutasse, brincasse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se ele assinasse o documento, eu ficaria satisfeito. Olha a correlação verbal aqui. Nós já vamos falar de correlação verbal agora. Então, vem cá, ó. Uma coisa é falar, quando ele assinar o documento, ficarei satisfeito. Quando ele assinar o documento. Futuro do subjuntivo. Quando ele assinar o documento, gente, futuro do subjuntivo, o próximo verbo é futuro do presente. Quando ele assinar o documento, ficarei satisfeito. Outra coisa é falar, se ele assinasse o documento, pretérito imperfeito. Então, se ele assinasse o documento, eu ficaria satisfeito. Ficaria, falaria, jogaria, futuro do pretérito, do indicativo. Então, assim, o modo subjuntivo ele combina com outros tempos verbais? Sim, porque subjuntivo, gente, ó, subjuntivo é uma coisa que está o quê? Que está depende da outra. Então eu não posso chegar e falar do nada, e se ele assinasse o documento? Peraí, se ele assinasse o documento,
vírgula, alguma coisa aconteceria. Agora aqui, ó, quando ele assinar o documento, alguma coisa acontecerá. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O nome disso é correlação verbal e isso cai na sua prova. Então, gente, só para fechar essa parte, olha que tranquilidade. Modo subjuntivo só existem 3. O presente do subjuntivo, vamos relembrar aqui, ó. Espero que ele venda. Espero que ela faça. Espero que ela coma. Certo, gente? Então, o primeiro aqui, ó, espero, é presente, mas é um presente do indicativo. Espero. Então, veja, se você falar espero que ela venda, o vender é presente do subjuntivo. Veja, presente, certo? Mas a gente já vai ver daqui a pouquinho, certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre correlação verbal. Legal!